Fala galera, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal Experiências da Nath. E você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E galera, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar teu joinha, não esquece galera de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, parente, enfim. Deixa Deus usar cada um de vocês, como eu sempre falo. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre o tempo de preparo, né? Um tempo de preparação que Deus ele vem fazendo a sua promessa em nossas vidas, mas a gente não começa vivendo as promessas de Deus logo de cara. Deus ele prepara a gente para a gente começar a viver o que Deus preparou para nós, né? O que Deus reservou para nós. E tem uma preparação, muitas das vezes é dolorosa essa preparação. É desconfortável passar o processo de Deus. Às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto para começar a viver os propósitos de Deus na nossa vida. E passamos por alguns perrengues, algumas situações complicadas que quantas vezes pensamos em parar, em desistir, quantas vezes pensamos que Deus não está conosco, quantas vezes pensamos que Deus nos abandonou, né? Mas só que tudo que a gente passa depois de uma promessa de Deus em nossas vidas é um tempo de preparação, né? E nesse vídeo de hoje eu quero estar falando um pouquinho com vocês sobre isso, porque quantas vezes a gente se sente desmotivada, se sente triste, né? Abatida, querendo parar o chamado que Deus tem em nossas vidas por não estar mais ouvindo a voz de Deus, ou porque, né, Deus ele permite a gente passar por situações que às vezes ele faz um silêncio, não responde, e é complicado tá passando por um processo difícil e não tá ouvindo a voz de Deus, né? Bate aquele desespero, a gente fica logo desesperada, eu não quero mais, tá doendo, né? Eu já fiz essa oração algumas vezes, Senhor, eu não quero mais, tá doendo demais, sabe? As pessoas não acreditam em mim. Quantas vezes as pessoas vão olhar para você e não vão acreditar no teu chamado, no que Deus te prometeu? Mas eu quero falar para você que se Deus ele te escolheu para viver algo de Deus, Deus ele vai te preparar, né? E como eu falei, acho que no vídeo da semana passada, Deus realmente escolhe as pessoas que não é capaz de fazer aquilo que as pessoas acreditam, né? Que aquela pessoa não é capaz. E Deus, ele levanta justamente aquela pessoa que ninguém acredita realmente para viver os propósitos de Deus em nossas vidas. E eu era uma pessoa dessa, eu era uma pessoa desacreditada, eu era uma pessoa que todos olhavam para mim, me julgavam e ainda me julgam, né? Ainda olham para mim e não acreditam no que Deus está fazendo em minha vida. E algo para lembrar sobre isso, né? Eu quero falar para vocês da promessa que Deus fez na minha vida. Deus já fez muitas promessas na minha vida, mas vocês sabem de uma dela que foi muito grande, né? Que foi sobre o nascimento da Ana Luísa. Eu até trouxe o sapatinho aqui pra gente estar recordando disso, né? Desse chamado lindo que Deus me deu de ser mãe da Ana Luísa, ser mãe dessa profeta do Senhor, né? E o sapatinho aqui pra gente lembrar. Galera, quantos anos eu tenho esse sapatinho aqui e vou guardar por muitos anos. Eu quero que a Ana Luísa um dia esteja pregando pelo mundo e levando esse sapatinho junto com ela e contando para as pessoas que a mãe dela realmente acreditou quando Deus falou para ela que ela teria uma filha que se chamaria Ana. E eu fui lá e comprei esse sapatinho. Você que não conhece essa história, Deus me deu um sonho. Na verdade, eu não queria mais ter filho, né? Na minha primeira gravidez, eu sofri tanto que eu pedi para Deus para me deixar estéril. Eu fiz essa oração, gente. E quantas vezes a gente faz uma oração a Deus e pede coisas para Deus em meio ao desespero, a gente acaba pedindo coisas que não é da vontade de Deus para nossa vida, né? E aquele momento eu achava que eu ficando estéril seria a melhor solução para minha vida, seria a melhor coisa para minha vida, né? E eu fiz essa oração em meio a um desespero muito grande. Eu sofri muito na minha gravidez do meu primeiro filho. E Deus, mas Deus conhecia o meu coração, Deus sabia do meu coração, Ele sabia que o meu maior desejo, o meu maior sonho era ser mãe de uma menina.
E claro que ele estava realizando esse sonho a me dar o Fernando também, né? Que é o meu filho, é muito amado, eu amo demais o meu filho, é um menino muito usado por Deus, assim, eu vejo muito Deus na vida do meu filho, sabe? E, e mas Deus conhecia, Deus sabia que o meu sonho também era ser mãe de uma menina, né? E eu creio que quando eu fiz esse pedido para Deus, Deus ele não ouviu, né? Deus falou, Natália, mal sabe você os planos que eu tenho na tua vida são muito maior do que tu pode imaginar. E quando Deus me deu o sonho do nome da minha filha, que eu acreditei, eu já acreditei no sonho, sabe? Nem precisava vir profeta em mim orar. Claro que isso aumentou mais a minha fé em crer que realmente Deus ia cumprir aquele sonho, ia cumprir aquela promessa que Deus estava fazendo na minha vida. E quando o profeta veio orar em mim e falou: Tu terás uma filha e ela se chamará Ana, igual o nome que eu vi no céu, né? Eu sempre falo para vocês que se fosse de mim mesmo, assim, se eu chegasse a ficar grávida, se Deus não tivesse feito essa promessa na minha vida, acho que Ana não seria um nome que eu escolheria para minha filha. Mas depois que Deus me deu esse nome para minha filha, era um nome que eu não achava muito bonito assim. Eu confesso para vocês, Ana não era muito bonito na minha opinião. Mas depois que Deus me deu esse sonho, depois que Deus fez a promessa na minha vida, eu passei a ver esse nome de uma forma totalmente diferente. Hoje, o nome mais lindo na vida que eu acho é o nome da minha filha, Ana. É muito lindo esse nome. É um nome tão pequeno, mas com significado tão grande na minha vida. E eu agradeço muito a Deus mesmo, por Deus ter mudado, Deus ter realizado o meu sonho, não ter ouvido aquela oração em meio ao desespero que eu tava. E Deus me deu, Ana Luísa, e hoje eu tô aqui trazendo esse sapatinho de volta aqui para lembrar para vocês que Deus, quando ele faz uma promessa na nossa vida, ele é fiel para cumprir. E não importa o que você vai passar durante esse processo até você alcançar a promessa de Deus na sua vida, Deus ele tá te preparando para receber, sabe? O processo é difícil, é difícil. Eu sofri para chegar até ter a Ana Luísa, eu sofri no parto da Ana Luísa, eu quase morri, como eu contei para vocês no vídeo, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi ter tido a Ana Luísa, mudou completamente a nossa vida, sabe? E eu agradeço muito a Deus, muito a Deus. Eu até estava olhando, né? Eu também quero até falar para vocês, mamãe aqui do canal, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Ontem foi um dia muito especial, o Dia das Mães. Esse ano eu fiquei muito feliz, porque eu pude passar com a minha mãe do meu lado, sabe? Outra promessa de Deus. Deus falou para mim que iria mudar a história da minha mãe e eu acreditei, eu confiei, Deus realmente fez, sabe? Então a gente precisa crer, a gente precisa acreditar quando Deus fala que ele está trabalhando em algo. A gente precisa confiar, somente crer que Deus irá fazer na hora certa, sabe? Então, como eu tava falando para vocês, ontem foi um Dia das Mães e eu ganhei essa pulseirinha da Ana Luísa, ela fez na creche, né? Gente, eu acredito que não foi a Ana Luísa que fez, mas enfim, as professoras fizeram e ela me deu, né, quando chegou da creche. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. É uma pulseirinha tão simples, mas que para mim tem um significado tão, tão grande, gente. Vocês não fazem ideia. Que nem uma pulseira de ouro tem o mesmo valor que essa pulseirinha aqui para mim. Que nem um diamante mais caro do mundo tem o mesmo valor que essa pulseira tem na minha vida. E, e eu creio que as coisas de Deus são assim, por mais que as coisas de Deus sejam simples pra gente, ela tem um valor tão grande que não vale a pena a gente trocar as coisas que Deus tem pra gente por as coisas do mundo, por as coisas que não tem nada a acrescentar em nossas vidas, sabe? E para a gente meditar sobre essa palavra, eu quero deixar para vocês em Gênesis capítulo 37, onde José é vendido pelos seus irmãos ali como escravo.
E eu quero falar para vocês que essa palavra hoje veio forte ao meu coração para estar trazendo aqui para vocês, porque tem tudo a ver com tudo isso que eu estou falando aqui. José, para alcançar o propósito de Deus, ele teve que passar por esse processo. Para ele se tornar governador do Egito, para que Deus cumprisse todos aqueles sonhos que Deus tinha dado a José, a promessa que Deus estava fazendo a José, José precisou ser vendido, José precisou ser humilhado, José foi preso, José, sabe, passou por tantas coisas até chegar ao propósito de Deus. E tudo tem o tempo de Deus, tudo tem uma preparação. Deus, ele nos prepara para a gente receber aquilo que Deus tem para gente, sabe? E quando Deus ele faz uma promessa, é engraçado porque quando Deus ele faz uma promessa para a gente já sai da igreja achando que no outro dia a gente já vai começar a viver aquilo. Ai, meu Deus, estou tão feliz. Mas mal sabe nós que, meu Deus do céu, vai vir uma luta grande até você alcançar aquilo. Porque Deus, ele vai te preparar para você receber aquela bênção do Senhor, sabe? Então, assim, creia, confie. Por mais que a luta seja grande, por mais que a onda se levante contra o seu barquinho, não perca a sua fé. Creia que Deus está ali com você. Ele está cuidando do teu barco, ele está cuidando da tua vida. Não se desespere, porque quando Deus ele faz uma promessa na sua vida, ele é fiel para cumprir. Ontem eu fiz a abertura do culto e Deus me deu em Salmos 146 para me ler lá na igreja. E esse salmo, ele fala que não confie no homem, porque o homem pro pó retornará, sabe? Então, assim, confie em Deus, porque o homem, ele engana, ele mente, ele volta atrás nas suas decisões, né? Ele, muitas das vezes, você confia nas pessoas, elas são falsas com você, elas vão te decepcionar, mas Deus, não. Deus, ele é fiel para cumprir a promessa que ele faz a você, a promessa que ele faz à tua descendência, porque a tua promessa, a promessa que Deus faz na tua vida, não é só você que vai viver, são outras pessoas e outras gerações, e os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. Eu falo isso para Deus todos os dias, Senhor, que a minha geração alcance todas as promessas que o Senhor tem feito à minha vida. Que os meus filhos, meus netos, os meus bisnetos, meus tataranetos e sei lá mais, que alcance as minhas bênçãos, que as bênçãos que Deus faz na minha vida, né? As minhas bênçãos, as bênçãos que Deus faz na minha vida. Na verdade que são minhas, né? Mas que Deus vá colocando essas bênçãos de geração em geração e que a vida, ai, quase não sai. Que a vida dos meus filhos e dos meus, né, descendentes seja alcançadas pelas bênçãos de Deus, as promessas de Deus nos alcance, sabe? E eu oro a Deus todos os dias para que os meus filhos vivam os propósitos de Deus, para que os meus netos um dia vivam os propósitos de Deus. E a gente tem que crer nisso, sabe? A gente tem que acreditar nisso, que Deus ele está com a nossa geração, ele está com a nossa descendência, porque né, até então a gente vê isso se cumprindo desde Abraão, né? A gente somos descendente de Abraão e olha só a promessa que Deus fez a Abraão há milhares de anos e ainda estamos vivendo essa promessa. Ainda está se cumprindo aquela promessa que Deus fez a Abraão. Então, Deus sim é fiel para cumprir a promessa dele, para realizar a promessa dele em nossas vidas. Basta a gente crer. Basta a gente acreditar. E por mais como eu ali, por mais que eu estava desistindo, que eu não queria mais engravidar, Deus me deu esse sonho de volta e realizou um sonho que eu tinha, que eu carregava há muitos anos, que era ser mãe de uma menina. E eu louvo a Deus por isso, agradeço muito a Deus. Hoje em dia eu tenho o Fernando, eu tenho a Ana Luísa, são os meus filhos. Eu amo demais os meus filhos. Assim como também os meus filhos que saíram de mim, eu também tenho as minhas filhas espirituais que eu também amo muito, 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 muito. E elas sabem o quanto eu sou orgulhosa por elas, o quanto eu oro, eu creio que Deus ainda vai fazer muito mais na vida delas, porque, gente, eu sou muito. Quando eu tô acompanhando uma pessoa, eu quero ver aquela pessoa crescer. Eu amo ver elas orando, eu amo ver como Deus transforma a vida delas. Eu fico apaixonada pelas coisas que Deus
trabalha a forma que Deus faz, sabe? Então, creia, confie, acredite, não desista das promessas de Deus, não desista de viver os sonhos de Deus. É um tempo de preparação. Deus, ele nos prepara, ele nos levanta, ele nos prepara, ele faz uma promessa, né? Ele nos ensina a passar pelos processos, ele dá força, ele nos fortalece, mas é necessário a gente passar pela luta, pelas situações, para que a gente saiba dar valor às coisas de Deus. Para que a gente, quando a gente chegar lá, a gente pensa, nossa, foi sofrido, mas valeu a pena. Senhor, eu posso ajudar outras pessoas com essa palavra. Eu posso, Senhor, ser luz na vida de outras pessoas, porque se eu venci, elas também irão vencer. Se eu conseguir, elas também vão conseguir, Pai. Então, é por isso que Deus levanta, é por isso que Deus faz, é por isso que Deus trabalha. Porque tem pessoas que acham que é só por elas, é só elas, o propósito é elas. Não. Tudo que você passa tem um propósito. E nunca é só você, os seus filhos, sua família. É sempre tem algo maior. E Deus nos chama para levar o nome dele, para alcançar. Jesus falava, né, para os seus discípulos: vocês agora vão deixar de ser pescadores de peixe para virar pescadores de homens. E é isso que Deus levanta, é para isso que Deus levanta a gente, para ganhar almas para eles, para Deus, para Jesus, para que a gente alcance quanto mais pessoas, né, ouvir, porque tem muitas pessoas ainda que não ouviram sobre o amor de Deus, nunca ouviu falar de Deus. Então a gente precisa ser levantadas para isso, né? Para que o amor de Deus alcance muitas e muitas e muitas pessoas. E o vídeo de hoje é sobre isso. É um tempo de Deus, é uma preparação de tudo que você tem passado. Não desista, tá difícil, mas aguenta mais um pouco porque a vitória está mais perto do que você possa imaginar. Galera, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.